Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Manual do Projetor e está começando agora mais uma aula do nosso curso de projeção astral. Olá, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo na paz, graças a Deus. E a gente tá dando início agora à nossa 8ª aula do nosso curso de projeção astral. Hoje a gente vai falar sobre como a gente pode estar evitando o assédio ali, né? Como a gente pode estar se protegendo para que a gente possa sentir menos esse tipo de energia, para que esse tipo de espírito não possa ficar tanto assim do nosso lado, né? E lembrando para você também, se você ainda não assistiu ainda às outras aulas, eu vou estar deixando aqui algum card na tela. Você vai lá, clica lá e assiste, beleza? Porque é muito importante você poder compreender todo o assunto que já foi dito até aqui, para você entender melhor o que a gente vai falar aqui hoje, beleza? E na aula anterior a gente falou sobre os obsessores, sobre os tipos de obsessores simples, fascinados e obsessores subjugados, né? E hoje a gente vai estar falando sobre como a gente pode estar evitando um certo tipo de contato com esses espíritos mais de vibração baixa, beleza? E eu quero deixar outro recadinho também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa ficar por dentro de todo o conteúdo que será postado aqui. E também, se você conhece alguém que gosta de escutar assuntos espirituais, assuntos sobre esses que serão ditos aqui hoje, não se esqueça também de compartilhar com essa pessoa, beleza? Para que a gente possa distribuir o conhecimento, para que o conhecimento possa chegar até mais longe, para que mais pessoas possam ficar despertas para esse tipo de realidade que já acontece no nosso dia a dia, beleza? E também não se esquece de deixar aquele like, porque você fazendo alguma dessas ações, o YouTube entende que esse vídeo é um conteúdo relevante e começa a distribuir ele para mais pessoas, beleza? Sem muita encheção de linguiça, vamos para o conteúdo. Vamos lá, hoje então a gente vai falar sobre como a gente pode estar evitando, né, um pouco o assédio, beleza? Como sempre eu vou estar lendo aqui algumas palavras, e uma hora ali eu vou dar uma pausa aqui ali ou outra, pra gente poder estar comentando mais, certo? E vamos lá. A gente parou aqui, né, obsessores e aqui, vamos lá. Para identificar a obsessão, é imprescindível que a pessoa conheça as próprias características psicológicas para saber que, se surgir algo diferente ou mais intenso, pode ser um sinal de uma ocorrência obsessiva. Por exemplo, irritação contínua, desconfiança exagerada, ciúme descontrolado, tristeza, ansiedade perturbadora, medos injustificados, desânimo sobre a vida, podem ser causadas ou já potencializadas pela ação de um espírito obsessor. Existem várias formas, mas todas elas voltam ao ponto de que depende muito da força de vontade e da consciência atingida pelo espírito maligno. A percepção e identificação das atitudes e da fala devem partir primeiramente do afetado, pois ele é o que mais conhece a sua índole e essência, por assim dizer. Os mais fortes aliados nessa luta são os amparadores, como vimos, sendo eles os principais combatentes dessa ação. Claro que isso somente se trata de obsessões que ainda não estão em evolução completa. Os motivos que fazem as obsessões acontecerem são diversos, como já vimos, mas a intenção é única: o desejo de fazer o mal. A maioria desses espíritos em vibrações mais baixas sofrem devido às suas escolhas e, por consequência, muitos deles querem que os outros sofram como eles, pois sentem alívio e prazer em distribuir o sofrimento a outros seres. Assim, existem algumas maneiras para evitar esse tipo de situação. Primeiro, você deve mostrar para o espírito que você está tentando com todas as suas forças ir para um caminho melhor do que já percorreu até aquele momento, lhe cansando a paciência até que ele desista de sua obsessão.
Mas isso não é uma tarefa fácil a se fazer, pois você tem um domínio mais forte em cima de uma obsessão quando se tem uma conduta moral mais elevada. Então, o primeiro passo é começar uma mudança interior em suas atitudes e pensamentos, elevando a sua moralidade em relação à vida. Pois nada tem um ser com uma moralidade exemplar. Pode ter 1000 acusadores que a sua consciência estará livre do peso da culpa ou de qualquer sentimento inferior que possa ter. Portanto, não deixe de observar as suas atitudes morais e sempre estar atento a todas as ideias que chegam até você. Ignorar atitudes e pensamentos negativos, principalmente em situações desconfortáveis que ocorrem no dia a dia, não deixando se levar pelo calor das emoções, gerando qualquer tipo de atrito entre as pessoas. É extremamente essencial para não ser vítima do assédio. Vamos comentar aqui um pouquinho. Isso é muito importante. Você ter um autoconhecimento sobre si mesmo, né? Você conhecer quais são os gatilhos que te geram tristeza, que te geram raiva, que te geram ansiedade. Todos esses tipos de pensamentos negativos são tudo que esses tipos de espíritos em vibração mais baixa estão emanando pra gente, estão jogando em cima da gente para que a gente possa sentir isso, para que a gente vá lá para a vibração onde que eles se encontram, porque só quando a gente está na vibração que eles se encontram é assim que eles começam a sugar a nossa energia, porque o prazer deles é ainda sentir essa sensação que a gente tem, a sensação carnal, a sensação, né, terrena ainda. Então é muito importante você se conhecer, você ter um autoconhecimento sobre si mesmo, porque, como eu falei, é assim que você vai saber os seus gatilhos. E quando os seus gatilhos vêm, porque está ali a todo momento trabalhando para te cair, de fazer você cair, cara. É uma equipe ali, uma máfia, um crime organizado que é uma coisa de louco, né? Como eu disse, é muito importante você se conhecer os seus próprios gatilhos para que você possa se policiar. Vamos dar um exemplo ali no dia a dia. Eu lembro, minha mãe sempre me falou uma coisa que eu levei isso pra vida, eu levo até hoje. Se algo te incomoda, né, você tem que pegar e fazer. Vou dar um exemplo assim, em serviço da gente. Às vezes tem um colega de trabalho que faz alguma atitude ali que a gente não gosta, entendeu? Em vez da gente reclamar, a gente pega e faz, irmão. Se aquilo tá te incomodando, então pega e faz em vez de você reclamar, porque é isso que eles gostam. Esse tipo de espírito com vibração mais baixa, ele está ali a todo momento tentando criar algum tipo de intriga, né, no ambiente ali, nos pensamentos das pessoas, porque é no ambiente que eles podem fazer o showzinho deles, entendeu? É sobre o ambiente onde que eles fazem a gente cair em vibração e cair em pensamento. Então a gente tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa que acontece no nosso dia a dia ali, né, no nosso serviço. Vou dar um exemplo, no rapaz lá no meu serviço, onde que eu trabalho, cara, eu achei incrível, de verdade. Toda vez que eu paro pra conversar com ele, ele só reclama. Ele faz esse tipo de atitude que eu tô falando, entendeu? Ele observa o erro do outro. Em vez dele tentar conversar com o outro, tipo, chegar nele e falar assim, ô fulano de tal, você faz isso aqui, tá me incomodando, não tá legal, tem como você mudar? Não, o que ele pega e faz? Ele fala pra terceiros, achando que terceiro vai mudar alguma coisa? Não. Mas o que tá acontecendo? São esse tipo de espírito que tá ali tentando, né, fazer com que a gente entre nesse tipo de situação, entre nesse tipo de energia, na energia do atrito, na energia da briga. Outro exemplo que aconteceu comigo essa semana, cara, é incrível. Essa semana eu tava aqui sentado ali, né, no quintal ali de casa, né, tava ali vendo um vídeo e tal. Aí quando eu escutei, né, a moça falar assim, aqui também tem criança, né. Eu tenho 2 meninos aqui, né, que tem o meu filho que mora comigo, né, semana sim, semana não, e tem meu sobrinho que tá todo dia aqui. Aí, né, eu escutei essa moça falando, né, aí o outro vizinho falou assim, não, aqui ele tem 2 crianças sim, que não sei o que lá. Aí a moça pegou, bateu no portão, né, não quer bater no portão, tava sentado, falei, deixa eu bater umas 2 vezes, depois eu levanto, né. Aí, bateu a segunda, aí no que foi, bateu a terceira. Ela bateu a terceira vez e abriu o portão. E o portão daqui de casa é como se fosse entre aspas, tipo uma vilinha assim, ó. Então um corredorzinho e cada portinha em cima tem um portão. Então um portão que é muito perto aqui, né, da
da minha entrada aqui da minha sala. Ela pegou, bateu a terceira e já abriu o portão. No que ela já abriu o portão, o meu cachorro já pegou, já meio que foi voar pra cima dela. Aí ela, puf, já fechou, aí nisso, não é possível, né? Já tá de brincadeira. Como é que uma pessoa assim chega, né, abrindo a porta da casa da gente? Isso é muita falta de educação, beleza. Mas eu fui lá abrir a porta, né, fui atender ela. E ela veio querer reclamar pra mim do barulho que, né? Nossa, eu queria falar pra você que, né, o meu pai é um senhor de idade. E a gente tá tendo problema com barulho de criança. É uma correria desde a hora que acorda até a hora de noite. É de manhã, à tarde e à noite. Fazendo uma barulheira, uma correria, corre aqui, corre ali e tal. E nisso eu só escutando, né? Então tô fazendo esse tipo de reclamação porque eu também já fui falar pro Renato. Renato lá é o dono da imobiliária aqui, né? De onde eu alugo aqui a casa. Eu só escutando. Aí ela, quando ela acabou de falar, eu fui já, né, educadamente, falei assim, ó, deixa eu te falar pra senhora, eu acho que a senhora tá um pouco equivocada, porque meus meninos, eles estudam de manhã, e como eu trabalho à noite, na parte da tarde eles mal fazem barulho, na parte de tarde e noite eles mal fazem barulho, porque é onde que é a parte que eu tô descansando, então eu acho que a senhora tá sendo um pouquinho equivocada nisso, e realmente é verdade, né, o meu filho, meu sobrinho, eles mal fazem barulho, entendeu? É muito raro eles fazerem um barulho ali, muito agitação, assim. Então é muito difícil mesmo eles fazerem o barulho também por esse motivo. Aí nisso eu peguei e falei, né, tá, os espíritos lá cutucando, né, vai, fala, até abrir o portão. Aí nisso eu peguei e falei assim, ó, e outra, deixa eu falar pra senhora, quando a senhora for, né, na casa do próximo, a senhora não chega entrando não, que é muito feia, muita falta de educação, né. E outra coisa, eu tenho um cachorro, era até perigoso o cachorro ter pulado em cima da senhora, aí acontece alguma coisa com a senhora, o culpado ainda sou eu, né, e meu cachorro ainda vai pra vala, né. Aí ela pegou, ficou brava. Não, que não foi a minha intenção, porque eu achei que não tinha ninguém em casa, por isso que eu abri. Como assim, mano? Isso aí é invasão de propriedade. Aí eu só olhei, eu falei, mano, eu peguei e falei, mas não faz sentido, só porque você acha que não tinha ninguém, você vai abrir, moça? Isso aí não tem como isso acontecer, isso é um absurdo que a senhora tá falando pra mim. Então, não faz isso mais não, que é muito feio da parte da senhora. Não, que não foi minha intenção, que eu sou cristã. Cara, as pessoas acham que usando o nome de Cristo ou Jesus a situação vai mudar. Não vai mudar, cara. Ela falou só porque ela é cristã, vai passar o pano da atitude que ela fez totalmente errada? Não vai. Mas eu peguei e falei, não, tudo bem, eu só tô falando que, né, que é feio fazer isso, não sei o que lá. Ela, não, mas tudo bem, então só vim falar isso com você, tá bom? E eu te perdoo. Eu falei, quê? Eu falei assim, quê? A mulher tenta invadir minha casa, isso aí foi uma invasão. E ela me acusa de algo assim, sem prova nenhuma. E ela me perdoa? Olhei pra ela e falei, não, então tá bom então. Obrigado. Obrigado pelo perdão. E é isso aí. E foi, eu fechei, aí eu fiquei comigo, sabe? E tipo assim, e foi uma coisinha tão boba assim, mas querendo ou não, me fez baixar a vibração ali, sabe? Mas eu fiquei pensando, cara do céu, pra você ver como essa pessoa é, né? E é esse tipo de atitude, assim, que às vezes a gente tem, que faz com que a gente tenha um tipo de assédio pra gente. Porque na visão da moça ela tava certa fazendo isso, entendeu? E eu simplesmente ignorei ali, né? Depois eu ri disso aí, rachei o bico. Mas é que lá, se eu não me conhecesse, se eu não, né, tivesse ali atento, porque na hora eu vou ser bem sincero, eu tava explodindo, eu queria falar um tanto de coisa pra ela, chegou abrindo a porta, me portão da minha casa, como assim, né? Assim que as coisas funcionam. Mas eu fui, me controlei, deixei ela falar e fui educado ali na resposta que eu dei pra ela, entendeu? Mas eu sabia que tinha um boizinho ali tentando, né, abaixar a minha vibração de alguma maneira. Então só esse tipo de coisa que acontece no dia a dia da gente, que a gente tem que ficar ligado. Porque como eu falei, existe uma facção espiritual. Pensa comigo, a vida continua. A gente vai ser do outro lado que a gente é aqui potencializado. Então os seres humanos que são ruins, são maldosos, que desencarnam, vão continuar sendo assim do outro lado. Não adianta, é a sua natureza, é assim que você vai ser. Você tá lá, você não tem nada pra fazer, você tem uma eternidade pra perturbar. Então, literalmente, existe toda uma quadrilha, toda uma equipe espiritual preparada ali pra ti, ó, arrebentar mesmo ali a todo momento, a toda hora. E é um trabalho muito forte, principalmente para as pessoas que estão tentando se espiritualizar, tentando limpar a energia de alguma maneira. Aí que o assédio é mais forte ainda, e é por isso que a gente tem que ficar
mais ligeira ainda, mais policiando as nossas atitudes, pensamentos e principalmente palavras, certo? Vamos continuar aqui. E se você sente que está difícil fazer uma mudança interna, peça sempre a ajuda para a ação do seu anjo protetor, realizando orações que se adequam à sua crença para poderem afastar energias negativas, mantendo foco no pensamento positivo. É necessário compreendermos que cada obstáculo tem seu lado positivo e toda prova, na verdade, é uma fonte de aprendizado. Outra dica muito importante é o hábito da leitura. Se você gosta de ler e tem o hábito da leitura, é altamente recomendável que você leia livros espiritualistas. Mas atenção, quando eu falo de livros espiritualistas, estou falando de obras que contêm uma boa mensagem, uma leitura não muito pesada que fazem você se sentir mal com o conteúdo. Livros de autoajuda também são bons, desde que não sejam voltados para coisas materiais. Quando você está lendo coisas boas, você está sintonizado com uma faixa de frequência elevada. Nenhum espírito que esteja numa vibração baixa pode ter acesso a você se você está numa vibração mais alta. Isso é um pensamento lógico e não tem nada de místico ou sobrenatural. Tudo no universo vibra, inclusive a nossa mente. O hábito de uma boa leitura nos ajuda a manter uma boa vibração, não só enquanto estamos lendo, mas mesmo depois, quando refletirmos sobre o que foi lido e permanecemos sobre a influência da leitura. Esse hábito aqui de leitura é muito bom. Eu já li, estudei bastante religião, sabe? Desde a minha vida assim, fui católico, né? Fiz toda essa parada de crisma, catequese, fiz tudo isso. Depois disso eu fui criado no meio de pessoas evangélicas, tanto é que eu tenho o costume até hoje de escutar músicas, né, gospel, essas coisas, mas hoje em dia eu me policio muito com a letra também delas, né, porque nem todas assim são lá aquelas coisas, todas as letras. E eu tenho muito esse hábito ainda. E depois que eu fui evangélico, eu peguei, virei espírita. E depois que eu virei espírita, eu meio que me afastei do espiritismo por conta de algumas coisas e comecei a estudar outros tipos de religião. Hoje em dia eu me considero um ligado a nada. Eu gosto de conhecimento, tudo que envolve a espiritualidade, tudo que envolve coisas assim esotéricas, místicas, sobre a consciência da mente, tudo que envolve isso eu gosto muito. Isso é muito bom pra gente que é projetor astral, porque não limita o nosso conhecimento, porque quando a gente está fora do corpo a gente pode aprender com muitas outras culturas, com muitos outros seres que têm muito a nos ensinar sobre outros tipos de maneira de pensar, de agir e vice-versa. E no espiritismo, né, eles tinham muito esse negócio de evangelho no lar, né, de um dia ali na semana você pegar o evangelho conforme o espiritismo, abrir ali e ler com a família. Mas é importante a gente saber também que não só, né, livros espiritualistas, como eu falei também, mas livro de autoajuda. Um livro ali que vai te evoluir consciencialmente de alguma maneira, que vai mudar a sua vida para melhor. Você ter esse tipo de hábito, desse tipo de pensamento, de leitura, você vai mudando a sua forma de pensar, né? Você vai mudando os seus pensamentos que chegam até você. Então é muito importante você ter esse tipo de hábito. Se você não tem esse hábito, eu também procuro muito escutar audiolivro, né? Como eu trabalho sozinho ali na minha, então dá pra mim colocar um fone ali e escutar algo. Então, bem dizer, todo dia ali eu tô trabalhando e tô escutando algum tipo de audiolivro, para que eu possa também manter a minha vibração bem elevada. Então, esse tipo de hábito de leitura ou de audiolivro, né? Qualquer coisa que vai te agregar ali, para que você possa estar em contato ali para sua mente, né, evoluir de alguma maneira. Então, é muito bom a gente estar fazendo isso. Eu tenho uma Bíblia aqui também, né, abrida. Eu tenho tipo um altarzinho aqui comigo. Eu tenho uma Bíblia, Evangelho conforme o Espiritismo, todos os meus livros ali, meu santinho, pau, minha velhinha. E aí meu filho pegou, no dia lá a Bíblia tava aberta assim, né? Aí ele pegou e fechou. No que ele fechou, ele abriu de novo e falou assim pra mim: pai, por que só esse livro aqui fica aberto, né? Eu falei: não é, meu filho, é que nós deixando esse livro aberto e os anjinhos vêm aqui visitar a gente e ler, né? O que tá escrito aí. Aí ele pegou e falou assim: mas ele só vai ler essa página aqui porque só tá nessa página, né? Eu falei: não, pode mudar se você quiser ir, né? Aí toda vez quando ele tá aqui, às vezes ele vai ali ver o número que tá a página, que ele não sabe ler, mas os números assim ele já sabe, né? Ele vai lá ver os números assim na página e muda. Hoje o anjinho vai ler dessa. Então eu achei um negócio muito interessante esse tipo de coisa. Também isso é muito bom pra gente estar, né? Pra eu estar
deixando ele em contato já com a espiritualidade. Ele é um menino muito esperto, né? Ele tem 7 anos, então ele já entende de muita coisa espiritual que muito adulto ainda não entende, por tá vendo eu fazendo vídeo, tá estudando uma coisa ali, pelas perguntas que ele faz, então isso é muito legal. Vamos voltar aqui, falando sobre as outras coisas, e vamos lá. Uma boa música também é uma ótima maneira de afastar de espíritos indesejados. Músicas que elevam os pensamentos, músicas que fazem com que a sua alma se sinta alimentada e leve, músicas que fazem você sentir a presença de algo maior junto de você. A música leve e calma é uma ótima maneira de elevar os seus pensamentos a frequências de paz. A música faz algo surpreendente em nosso corpo. Ela mexe com o nosso campo vibracional de uma maneira intensa, a qual pode até se curar através dela. Vamos lá. A música é, bem dizer, algo auto-hipnotizante para você, então você tem que ficar muito atento àquilo que você está escutando. Eu, particularmente, eu não escuto sertanejo. Eu não escuto nenhum tipo de música que eu vou estar invocando ali com palavra algum tipo de sofrimento na minha vida, uma desilusão amorosa, né, uma vida só de farra, de cachaça. Eu não curto esse tipo de coisa, porque eu sei que a minha palavra tem poder. E se eu for ficar repetindo, falando isso vai acontecer na minha vida. Então a gente tem que ficar muito esperto com esse tipo de música que a gente ouve. Esses funk pesadão brabo. Muita gente não sabe, mas a batida do funk, isso aí, cara, é como se fosse um mantra. Toda vibração de som, tudo ali você tá invocando algo, entendeu? Então ali aquela invocação da batidinha do funk, não só do funk, é outro tipo de música também, né? O ritmo é um certo tipo, é uma invocação ali. Tanto é que nas religiões como Umbanda, como Candomblé, eles usam muito um tambor, né? O xamanismo também usa muito tambor, né? Não que essas religiões sejam erradas, mas eu quero que você entenda que o certo tipo de música, a música é uma invocação ali para algo, então você tem que ficar muito ligeiro ali com o que você está escutando e com o que você está vibrando ali, porque a música ela é muito, muito, muito poderosa. Eu trabalho com música também, né? Eu gosto de produzir umas músicas eletrônicas, sou DJ também. Então eu sou meio viajado nas ideias de estudar música. Um dia eu quero pegar e vou fazer um vídeo aqui pra você, associando a música e a espiritualidade, pra você ver como esse mundo é tão um conectado com o outro. Então fiquem ligeiro com o tipo de música que vocês estão escutando, hein? Vamos voltar aqui. Evite exercer o trabalho mediúnico em sua casa. Se você pretende ser um projetor astral, você por si já chama muita atenção. Praticar trabalhos mediúnicos em sua residência aumenta ainda mais o fluxo de entidades que já te visitam. Por isso, não é recomendado fazer trabalhos mediúnicos ou atender pessoas sem um devido preparo, tanto do médium quanto do ambiente. Não que isso não tenha valor, claro que tem. Mas o importante é que você sofra com menos assédio, pois todos os trabalhos espirituais exigem esforço de você e que você ocupe seu tempo de maneira saudável, ou seja, que esteja bastante presente em sua vida, constantemente, para que sua egrégora espiritual tenha forças para ajudá-lo em sua missão. Eu quis pontuar isso aqui, porque é muito importante, porque às vezes as pessoas, né, começam vão estudar um reiki ali, por exemplo, né? A pessoa ali é médium corporação, vai estar dando um passe, aprendeu ali, dar passe, tá dando passe em casa. Como eu disse, não que isso não tenha valor, isso é legal, né? Você tá trabalhando. Mas só de você, igual eu falei, o intuito aqui da gente é a gente tá, né, saindo do corpo. Só de você aprender a sair do corpo, estar em contato com esse assunto, você já é foco. Mas você é um foco muito grande das entidades. Então essa casa ali tá toda hora sendo visitada por espíritos bons, espíritos ruins, né, que são os traficantes da área energética, né, espíritos de luz, espíritos curiosos. Então só a sua casa já tá tendo muito fluxo ali. Quando você começa a exercer um trabalho mediúnico dentro da sua casa, você vai chamar mais atenção ainda, principalmente de espíritos sofredores, daqueles que precisam muito de ajuda. Então o ambiente da sua casa, se ele não for preparado para esse tipo de trabalho, você pode sofrer muito com isso, vai ser uma bolinha de neve ali na sua vida. Então como eu disse aqui, eu recomendo você não praticar nenhum tipo de trabalho mediúnico na sua casa enquanto você estiver fazendo ali, né, a projeção astral, porque só disso aí sua casa já vai ser um foco ali de várias entidades ali entrando e saindo ali a todo momento. Vamos voltar aqui. Faça o bem em qualquer oportunidade que você possa ter.
Quando fazemos o bem, estamos desenvolvendo características em nosso ser que permanecem dentro de nós, gravada em nossa essência. Imagine que você seja um programa de computador. Ao fazer o bem, você está programando coisas boas em você mesmo. Isso o protege naturalmente contra qualquer assédio. Em segundo lugar, quando fazemos o bem de maneira metódica, regular, nós não estamos trabalhando sozinhos. E como já foi dito, isso também atrai mais amparadores para o seu auxílio. Sempre contamos com a participação de um ou mais espíritos interessados naquele tipo de trabalho, ou mesmo naquela situação específica. Passamos a contar então com a parceria desses espíritos, o que também nos oferece alguma proteção. Então isso aí também é bom, viu? Você fazer literalmente o bem. Toda oportunidade que você tiver de ajudar os outros, de fazer algo para alguém, né, de bom ali, faça. E faça sem que você possa ser notado, né? Porque quando você faz literalmente o bem, sem olhar quem, né, como a Bíblia fala, não, como é que é? Não mostra o que a mão direita faz, que a esquerda ou algo do tipo assim, não vou lembrar por agora, mas é isso. Porque quando você faz a sensação do bem assim, por fazer mesmo, você literalmente está praticando a natureza de Deus. Para e pensa comigo, qual que é a natureza de Deus? Deus, ele não precisa de nada, certo comigo? A sua natureza é doar, é servir, né? O próprio Cristo já falava que não serve para servir, não é servido, né? Então a natureza de Deus é essa. Como ele não precisa para nada, como ele não precisa de nada, a natureza dele é doação, é fazer o bem. Pra que ele vai ficar se exibindo? Para ele mesmo? Então não faz, entendeu o que eu quero dizer? A natureza de você fazer o bem é você fazer o bem sem querer exibir para ninguém. Só faz algo natural, seja natural. Ajude as pessoas naturalmente, entendeu? Vamos dar um exemplo no trabalho. Se você tá vendo um amiguinho ali do seu trabalho ali sofrendo com alguma coisa, em vez de você reclamar para ele, vai lá, tenta ajudar ele, tenta incentivar ele a melhorar, em vez de você ser mais um, né, espírito obsessor encarnado aqui fazendo um ambiente de iniquidade. Vai lá, ajuda o seu coleguinha de trabalho, para de fazer o ambiente ficar ruim, meu Deus. Vamos voltar aqui. A gente tá quase acabando já. Uma outra maneira que, sem dúvida alguma, é o meio mais direto é a desobsessão praticada em centros espíritas ou centros de umbanda sérios. E é claro que o meio que eu mais recomendo é a própria projeção astral, onde, na minha visão, é a melhor maneira de desobsessão que há. Porque na projeção astral você tem um contato direto com o espírito obsessor, podendo assim tentar convencê-lo de se afastar de você. Mas para que a desobsessão seja um sucesso, você deve manter a conduta moral exemplar acima de tudo. Porque quando você está no mundo espiritual, as palavras de um espírito com raiva têm muito mais poder em você do que como se você estivesse em uma casa espírita com algum médium recebendo aquele espírito. Então, como eu disse ali, né, é muito importante você ter uma moralidade assim maior. Porque, literalmente, quando você tá fora do corpo, quando o espírito começa a falar pra você, você é isso, aquilo, pá, muitas lembranças, como ele tá jogando uma energia muito forte ali em cima de você, de culpa, da raiva ali. Então, isso gera alguns gatilhos em você. Então, você vai tendo algum tipo de lembranças negativas, onde você vai entrando num sentimento de culpa, de tristeza. E é isso que ele quer. Então, para que a desobsessão fora do corpo possa ser, né, um ponto muito positivo e de maneira séria, você tem que ter uma conduta moral muito ali, exemplar, muito grande, certo? Porque, como eu disse mais pra frente, você tem que meio que provar. Sim, é isso mesmo que você tá escutando. Você tem que provar para aquele espírito que tá te obsediando que você tá mudando, que você quer mudar. Mas que não sei o que, como assim? Sim, você tem que provar. Divaldo Franco teve obsessor que o cara ficou com ele há muito tempo. E depois de uma atitude que ele teve, que esse cara foi querer, né, sair do pé dele. Então, põe uma coisa na cabeça. Você pode ir para o centro espírita de Umbanda, né, como eu disse, ter desobsessão, pode frequentar a igreja, mas se ele não quiser, ele não sai do seu lado. Ele pode ser afastado de você durante uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, mas depois ele vai dar um jeitinho de pegar você de novo. É por isso que a gente tem que manter a nossa vibração lá em cima. Por isso que a gente não pode se deixar levar com
pelas emoções, pelas explosão de emoção que a gente tem no nosso dia a dia. Fazendo assim com que a nossa vibração baixa. A nossa vibração baixou, esse espírito que você fez a desobsessão e tá lá para te pegar de novo. Eles estão ali só para isso. Eles estão esperando, estão fazendo alguma maneira de nós baixar a nossa vibração para que eles possam abraçar. Então, para que a sua desobsessão, para que esse espírito possa sair de você mais facilmente, tenha uma conduta moral muito foda. Seja foda. Seja foda. Simplesmente isso. Em pensamentos, em atitudes. Seja foda, cara. Seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que você gostaria de conhecer. Seja uma pessoa que você gostaria de conviver. Seja uma pessoa que está emanando energia boa para as outras. Entendeu? Porque é assim que o universo vai retribuir esse tipo de coisa pra gente. Vamos voltar aqui. Hoje em dia, a espiritualidade virou um meio de ganho material. Com a dor dos outros, muitos se aproveitam disso. Tome cuidado. Hoje em dia existem muitos charlatões por aí. Saiba identificar quem realmente está ali para te ajudar. Importante ressaltar que esse lugar não pode cobrar por esse tipo de atendimento. A casa deve dar importância ao estudo, tanto em relação aos frequentadores quanto em relação aos trabalhadores. Você deve sentir-se seguro nesse lugar, mas atenção, a desobsessão afasta o espírito de você e o encaminha para um lugar adequado para ele no momento, geralmente um hospital numa colônia espiritual, mas você também precisa se ajudar nesse processo. Como eu acabei de explicar, você tem que se ajudar, você tem que ficar vigília ali, que senão os caras voltam, mano. Volta e volta com força, viu? E outra coisa também, esse tipo de trabalho, como eu falei, da desobsessão, né? Se você frequenta alguma casa espírita que tá cobrando, casa espírita assim de Umbanda, tá te cobrando pra tirar um espírito do lado, saiba que essa casa aí, ou esse pai de santo, ele é o próprio obsessor, parceiro. Porque, não existe isso, cara. Alguém cobrar, falar que é médio, doutrinador, ou isso e aquilo, te cobrar, não existe isso. Não existe. Então, se você tá frequentando um lugar desse, ou se você vai procurar algum tipo de ajuda e acontecer isso, sai fora, que isso aí é o próprio obsessor querendo ali te abraçar, viu? Fica ligeiro. Vamos voltar aqui. O atendimento espiritual é uma oportunidade de ouro para o encarnado e para o desencarnado. É um divisor de águas. É um momento de mudar a vida, de dar um novo rumo para as coisas. Se você continuar com os mesmos hábitos, com o mesmo pessimismo, o mesmo azedume, mágoa, rancor, a oportunidade é desperdiçada. O ideal, se você não tem muito conhecimento das coisas do espírito, é você procurar um centro espírita ou de Umbanda, como já foi dito, e participar de um grupo de estudos. Se você não se sente bem em um centro espírita, vá a uma igreja, mas em um lugar que ensine o bem, que faça você sair de lar leve, com vontade de fazer o bem. Pois, como já foi dito, a obsessão geralmente acontece por afinidade de energias. Isso inclui pensamentos e ações que você tem no seu dia a dia. Você precisa colocar em prática algumas dicas anteriores que eu citei, de preferência mais de uma. Se você permanecer na mesma vibração baixa, o obsessor volta e volta com ainda mais raiva, geralmente acompanhado de outras entidades. Por isso, não podemos acreditar que tudo que acontece de ruim em nossas vidas é fruto de um espírito obsessor. Permanecer no caminho da espiritualidade é importante para podermos nos fortalecer internamente, seja ele em um centro espírita, uma igreja, um terreiro, um templo ou qual seja seu fortalecimento interior. Nossa mente e espírito são nossos principais influenciadores e comandantes de nossa vida. Devemos mantê-los sempre saudáveis e equilibrados. Sabemos que as experiências e relatos sobrenaturais existem e podem acontecer com qualquer um, mas não podemos abrir nossa mente e espírito para influências negativas. Essa vida é nossa e temos o benefício e bênção de possuí-la. Ela é única e faz parte de um ciclo maior. Por isso, não devemos nos subjugar para ações de outros. Então é isso, como você entendeu, uma das coisas mais pra gente estar bem ali, pra fortalecer contra alguns tipos de assédio,
é a nossa moralidade. A nossa moralidade conta muito. Como você age no seu dia a dia, como você interage com as pessoas, como você trata as pessoas. É isso que vai fazer com que você possa estar ao lado de espíritos bons ou espíritos ruins. Isso é escolha sua. Isso é o seu livre-arbítrio, tá nesse processo, certo? E na próxima aula a gente vai começar o capítulo 4 e a gente vai falar sobre o que é energia. A gente vai falar um pouco sobre energia consciencial, chakras e cordão de prata. A aula de hoje ficou um pouquinho longa, provavelmente as outras aulas também serão assim, porque como eu vou lançar um vídeo só por semana, então vamos dar uma estendida agora, né, nas próximas aulas, pra gente ficar com um conteúdo um pouco mais completo, pra gente poder passar ali, né, a semana ali pensando, analisando sobre tudo que será dito aqui. Eu quero te convidar também para você, se você ainda não assistiu nenhum dos nossos bate-papos espirituais, vai lá, assiste algum dos nossos bate-papos espirituais, porque é um bate-papo que a gente tá tendo ali, que eu faço ali, né? Não é um curso ali, né, para você ter um entendimento, mas é como se eu estivesse sentando ali com você, trocando uma ideia, falando mais ou menos sobre as coisas que acontecem fora do corpo, sobre o que eu sei, né, te dando algumas dicas, alguns complementos, né, com o curso aqui, beleza? E último recadinho também, eu quero falar para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro aqui de todos os conteúdos que serão lançados aqui, e também compartilhe com aquele seu amigo, com alguém da sua família que gosta de escutar assuntos espirituais, certo? Quero te convidar também a você dar uma passadinha lá no nosso site www.manualdoprojetor.com.br. Vai lá, confere lá, dá uma olhadinha na nossa loja, no nosso book, nos nossos e-books, na nossa biblioteca astral lá, dá uma olhadinha no nosso site, tem camisetas assim como essa, ó. E aí, já saiu do corpo hoje? Tem esse modelo, tem outros tipos de modelo lá, você vai lá, confere lá. Fazendo alguma compra lá, você também tá ajudando aqui nosso canal a manter todo esse conteúdo gratuito, porque eu te falar pra você, cara, esse conteúdo que você tá recebendo aqui, essas aulas, é muito conhecimento envolvido. Se você for procurar por aí, né, sobre projeção astral, você vai ver muitos outros temas que a gente tá falando aqui que não tá, né? Esse curso é um curso bem completo e tá sendo aí, ó, distribuído para você, totalmente gratuito o conhecimento. E para isso também eu peço a sua ajuda de alguma maneira, né, será bem-vinda aqui, para que a gente possa aqui estar entregando todo esse conteúdo de graça para você e para outras pessoas despertarem a consciência, certo? Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana a gente já vai entrar com outro bate-papo, né? Um bate-papo também mais relacionado assim, sobre como a gente pode estar evitando assédio, mas eu vou falar um pouquinho sobre como eles agem, né, no relacionamento da gente, no relacionamento amoroso, no relacionamento familiar, relacionamento de amizade, todo relacionamento que a gente tem na nossa vida. Eu vou estar lá dando alguma dica sobre como eles agem na nossa mente, na nossa consciência, no dia a dia. Vou estar dando alguns relatos também sobre coisas que já aconteceram comigo dentro e fora do corpo. Vou estar dando ali a minha vida de exemplo para você. Então vai lá também, fica por dentro dos nossos outros vídeos, dos nossos bate-papos espiritual. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Tchau, obrigado.